E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Bom, hoje eu vou trazer para vocês uma série que me pediram bastante lá no Instagram, chamado Moradores Indesejados. Só que acontece o seguinte, essa série, ela é um compilado de vários casos onde envolve algo que deu errado, envolvendo pessoas que moram com pessoas teoricamente desconhecidas ou semi-desconhecidas e que acaba da pior forma possível. Então eu encontrei uma forma de contar todas as histórias, mas de forma aí dividida para que não atrapalhasse a história, porque senão isso ia virar um vídeo gigante ou muitos vídeos e de repente não ia ser uma coisa legal. Então eu vou colocar ele hoje, eu tô colocando a primeira história, vou colocar mais uma história no domingo, talvez eu coloque uma no sábado, depois na quarta-feira outra história, depois no domingo outra história. E assim, quando a gente tiver esse tipo de documentário maior com várias histórias de pessoas diferentes, eu vou trazendo para vocês, porque assim a gente fica com o videozinho um pouco mais completo, eu não preciso correr contando aí por cima tudo e acaba virando um caso que eu sei que é o que vocês gostam, tá bom, gente? Desde já peço para vocês o like de vocês logo agora no começo do vídeo, é bastante importante e também ajuda bastante o vídeo. E também me sigam nas redes sociais no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Já expliquei como vai funcionar todas essas histórias aí dessa série, né, que chama Moradores Indesejados. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Admito pra vocês que essa série me deixou bem assim impactada, porque normalmente quando a gente fica sabendo de casos que envolvem principalmente SKs, a gente assiste o que acontece com a pessoa. Esse documentário ele teve uma abordagem muito diferente, uma abordagem muito melhor, que foi a forma como, se para descobrir onde está uma pessoa, um SK foi descoberto. E aí você acha assim, se você escutasse toda essa história que eu vou contar pra vocês e eu não falasse de quem se trata, eu ia imaginar diversas pessoas com diversas feições, com... Gente, vocês vão imaginar de tudo, menos uma senhorinha, assim, de idade e que, pasmem, tá? Ela nem tinha tanta idade. Ela utilizava isso de disfarce porque, parecendo que tinha mais idade, ela ganhava confiança de mais pessoas. E todo um esquema político e todo um lugar que estava começando a nascer no meio da Califórnia, que trazia para as pessoas mais segurança, um lugar bonito que chamava Sacramento. Então a gente vai para Sacramento dos anos 80. Toda a trama se desenrola quando uma mulher chamada Judy começa a procurar um homem chamado Bert, e tem um motivo dela estar procurando esse homem. Esse homem, na verdade, lá em Sacramento de 1980, enquanto todo mundo estava vendendo a imagem da cidade como sendo uma cidade tranquila, que já estava chegando a 1 milhão de habitantes, eles estavam fazendo também grandes projetos, então a cidade estava crescendo muito e as pessoas queriam morar lá, era uma cidade linda. E o mais engraçado de tudo isso é que eles sempre falavam, né, das pessoas que eram moradores de rua como os párias da sociedade, tipo as pessoas que eram as pessoas indesejadas ou era o que estragava na cidade. E tinha um local onde eles decidiram fazer um negócio chamado força-tarefa, onde várias pessoas se juntaram, começaram a criar abrigos, casas ali, né, de saúde mental e também de desintoxicação, que eram os principais problemas, além, claro, né, da condição de rua. Então não era só para você chegar lá e pegar uma pessoa da rua e colocar em um abrigo, não, você tinha um tratamento. E aí a gente vai vendo o que funciona e o que não funciona. Por quê? Na época, nessa mesma época, 1980, eles fizeram uma entrevista com várias pessoas em condição de rua, e essas pessoas diziam que a cada 5 vezes que eles pediam ajuda, fosse comida, abrigo ou qualquer coisa, eles não tinham. Mas aí começaram mais e mais pessoas se juntarem a esse movimento, não conseguiam abranger todo mundo, mas tentavam abranger o maior número de pessoas possíveis e tirá-los da condição de rua. Em um determinado momento, uma moça chamada Judy, que era da assistência social, o que ela fez? Ela estava trabalhando na época, fazendo algumas coisas ali na parte em que era da reabilitação. Então ali ficavam normalmente alcoólatras ou quem tivesse ali contato com algum tipo de entorpecente, mas era muito difícil, na maior parte das vezes era álcool mesmo. E ela percebeu um homem muito diferente, assim, muito inocente, era um homem já de barba branca, mas ele tinha um aspecto inocente, um aspecto bom. E aí ela pegou e começou a conversar com ele, e ela percebeu que ele tinha algum problema, algum comprometimento psiquiátrico até sério,
E ela começou a conversar com ele porque ela tinha um filho também numa condição psiquiátrica séria. Ele tinha delírios e ela sabia mais ou menos como era, e ela começou a reconhecer algumas coisas, Bert, que ela via no filho dela. Então o que ela fez? Ela começou a conversar com ele e descobrir mais sobre a vida dele. Então ela descobriu o nome dele e descobriu também o que ele tinha. Então ela descobriu que o nome dele era Alvarez Gonçalves Montoya, mas ele era chamado de Bert Montoya. Então todo mundo conhecia ele como Bert e todo mundo gostava dele. Inclusive ele morava na reabilitação, mas ele não tinha que estar na reabilitação. Aos 16 anos de idade, a família dele era de Sacramento, então ele veio muito pequeno para os Estados Unidos junto com a família. Só que aos 16 anos ele começou a manifestar ali alguns sintomas que desencadearam a esquizofrenia. Ele já estava começando ali a desenvolver a doença. Na época, o que eles fizeram? Foram procurar tratamento, a família foi procurar tratamento e ele acabou em uma clínica psiquiátrica. Ele ficou mas ele ficou assim tão traumatizado, porque foram anos recebendo tratamento daquela época. Eu acredito que ali pelo menos, se estamos falando de 1988, olha, vou chutar aí que seria os anos 50, 60, porque ele era um homem já de idade, não é falado em nenhum momento a idade dele. Eu chuto, tá, gente? Eu vou tomar a liberdade de chutar que ele tinha uns 55 anos, por aí, mais ou menos. Mas ele era muito ingênuo, era quase como você tá falando com uma criança. E ela percebeu que ele ali no meio daquelas coisas, ele era uma pessoa que precisava de ajuda, de um médico, de um psiquiatra e tal, só que ele tinha prescrição de remédio. Então ela conversava muito com ele. Então um dia ela chegou para ele e falou assim: Bert, por que você não toma os remédios? Você escuta muitas vozes? E ele disse que sim, que ele escutava. E ela disse: mas você já tomou pelo menos 2 semanas do remédio? E ele disse: não, porque os remédios me fazem muito mal. Então ele não conseguia, ele não se adaptava com a medicação, ele não tomava medicação, mas ele era extremamente calmo, assim, ele era muito calmo e muito querido também. Ele já estava na clínica de reabilitação há muito tempo, morando sem precisar se reabilitar de nada, mas as pessoas diziam assim: Judy, é melhor ele ficar aqui do que ele ir para um lugar, ir para um hospital psiquiátrico, que as condições são muito ruins. Aqui as coisas não são também tão boas, mas pelo menos a gente pode ficar de olho nele. Então várias pessoas da reabilitação gostavam muito dele e todo mundo acabava dando aí um carinho, né, aí especial pro Bert. O que vai acontecer é que a Judy também vai ter um carinho muito grande com o passar do tempo. Então vai ter um dia que o que ela vai fazer? Ela vai procurar o governo e eles têm direito de receber ali uma ajuda do governo, como se fosse uma pensão ali do governo, só que não dá para muita coisa, não é um valor alto. Mas muitas pessoas alugam quartos, normalmente quartos feitos ali para alugar para pessoas que vivem nessa condição aí, né? Então, para que eles não morem na rua, eles alugam um quarto e ali eles conseguem comida e conseguem sair dessa condição de rua. Então, um dia ela chega para ele e fala: Bert, você gostaria de morar em uma casa? Uma casa para você, uma casa que você não tivesse que dividir o seu quarto, que você tivesse as suas coisas, a sua comida. E aí ele disse que sim. Então ela vai perguntando para ele: você queria que fosse no interior, no centro? E ele disse que gostava dali, daquele pedaço. Então ela começa a procurar abrigos ali, casas, né, que funcionavam como abrigos para pessoas em condição de rua ou condição de abandono. E é de cortar o coração, porque a quantidade de pessoas que tinham família, mas eram de fato abandonadas mesmo, viviam pela rua, era enorme. Então, assim, você vai vendo também o descaso, né, dos familiares também com as pessoas, principalmente com os idosos. Ela acaba conhecendo, então, a nossa, né, Dorothy Puente. A Dorothy era uma senhorinha, assim, estilo, diria até estilo inglesa, com sobretudo, aqueles cachinhos, né, curtinhos no cabelo, toda, né, pomposinha, e fazendo as coisinhas dela. E a Dorothy, né, se mostrou uma pessoa muito amável, tinham outras pessoas morando na casa e ela dizia que ela fazia aquilo porque ela gostava, ela recebia essas pessoas porque ela gostava de cuidar do próximo porque ela era financeiramente independente, ela podia fazer isso e ela achava que era uma coisa que ela estava fazendo que podia fazer bem a outras pessoas. A Judy ficou assim encantada com ela porque ela percebeu que ela estava com muitos gatinhos ali no local e ela estava dando leite para os gatinhos com todo o amor do mundo.
E aí ela começou a olhar o local, perguntou se ela podia olhar. E ela falou que ela podia sim, podia olhar sim. E ela começou a olhar alguns quartos e ela reconheceu um homem chamado John Sharp. O John Sharp tinha cruzado o caminho da Judy em algum momento, porque afinal ele era, né, estava em condição de rua até ir morar na casa da Dorothy. E o que vai acontecer é que ela vai falar com o John, vai falar: John, como que é essa casa? Funciona bem? Você gosta daqui? Aqui é um lugar bom? Ele diz: olha, Judy, é um lugar bom, tem um quarto só, a gente tem um quarto, não tem muito luxo, mas a gente tem aqui abrigo, comida. E falou mais ou menos ali como é que era o funcionamento, falou que a Dorothy era uma boa pessoa. Então, visto tudo isso, ela conversou com a Dorothy, ela disse o seguinte para a Dorothy: olha, eu queria trazer um homem para cá, um homem chamado Bert, é uma pessoa que a gente quer acompanhar, inclusive a evolução dele aqui para ver se ele se acostuma. Só que ele vai receber um cheque, que é um direito que ele tem de receber do governo, porque ele tem uma condição de esquizofrenia. Então ele tem direito de receber, só que ele não pode receber sozinho. Você, que é a pessoa que vai então, né, alugar esse quarto pro Bert, precisa receber esses cheques. É quando ela diz que na verdade ela recebe os cheques de quase todas as pessoas que estão ali, porque ela recebe, desconta e automaticamente já deposita, porque ela seria uma gerente desse lugar e não uma proprietária. A Judy acha ótimo e o Bert vai para lá. Por alguns meses o Bert vai ser muito feliz, assim, pelo menos era o que aparentava. Ele parecia muito bem, parecia evoluindo, melhorando. A Judy chegou a perguntar para ele, falou: Bert, você tá feliz aqui? Você tá gostando? E ele disse que sim. Ele disse que a comida era boa. Então, na cabeça da Judy, ela tinha feito uma coisa muito boa pelo Bert. E ela não abandonava. Ela ligava assim, dia não, para saber como o Bert estava, para falar com o Bert. Então, ela criou ali um laço muito forte com o Bert. Quando foi um dia, ela simplesmente ligou e disseram que o Bert tinha saído. Na verdade, a Dorothy disse que o Bert tinha saído. E ela achou aquilo muito estranho. Quando o Bert sai daquela clínica psiquiátrica que os pais o colocaram, na época talvez não tivesse outra opção, ele fugiu de casa. Então a família não tinha contato com ele. Depois a família não quis mais contato com ele. Então não tinha como ele ter saído nas condições que a Dorothy disse para ela que ele saiu. A Dorothy disse que a família dele apareceu lá e quis levá-lo a uma festa e que ele ficaria uns dias com a família e depois ele retornaria. A Judy disse que aquilo não era possível, porque ele não tinha contato com a família. Ela disse: olha, não sei, eles apareceram aqui, um irmão. E aí a Judy começou a achar aquilo meio estranho. Disse: mas quando ele volta, ele disse... Ela disse: até sexta ele volta. A Judy pegou, continuou ligando, e aí ele já voltou? E ele nunca voltava, nunca voltava. Teve um momento que ela simplesmente foi, denunciou, né, o desaparecimento dele para a polícia. E tudo que vai acontecer daqui para frente vai girar em torno de descobrir onde está o Bert e toda uma rede, todo um esquema, estilo, sabe? Eu Me Importo, aquele filme da Netflix, vai ser descoberto e a gente vai descobrir, gente, uma SK vovozinha. O troço é muito estranho. A gente esquece que essa galera envelhece. Um homem chamado Don Anthony, ele liga, tá, pra Judy e diz que o Bert não voltaria mais, que ele tinha avisado que ele não ia mais voltar, que ele ia ficar com a família e que eles não precisavam mais continuar procurando pelo Bert. Foi aí que a Judy quis procurar ainda mais. Começou a ficar lá em cima da polícia, para a polícia descobrir onde estava o Bert. A polícia, o que eles podiam fazer? Vamos saber que casa é essa, o que está acontecendo nessa casa. E é aí que eles vão descobrir quem é a fulana que toma conta da casa. Quando eles entram na casa, o ano é 1988, então eles entram na casa e descobrem já jogado assim pela casa vários comprimidos azuis que eram utilizados para deixar uma pessoa desacordada. Quando eles vão bater o nome, tá, da Dorothy Puente, eles descobrem que ela na verdade não era Dorothy Puente, ela na verdade era Dorothy, ela nasceu como Dorothy Gray. Primeiro, quando eles chegam na casa, eles olham aquelas pílulas, eles começam a lembrar de alguns casos que pessoas tinham relatado que uma certa médica dava uns remédios que deixavam as pacientes tontas e acabava levando cheques e também joias dessas pessoas. Então eles olham bem pra moça, né, pra senhorinha e pensam, será que ela? Foi dito e feito. Na hora que eles foram lá, eles chegaram com o assistente da condicional e ela olhou para o assistente da condicional e disse: caramba, acho que quebrei a condicional. Aí o policial levantou a vida dela. A Dorothy Gray, que era o verdadeiro nome dela, foi o nome de batismo dela, ela tinha um irmão e ela tinha nascido na década de 20.
Ela foi uma moça que teve uma infância ali onde ela não teve os pais, ela ficou órfã muito cedo e começou a cometer ali pequenos delitos desde cedo. Falsificação de cheques em 1948, quando ela tinha por volta dos seus 20 anos, e ela sempre pegava penas muito pequenas, então nunca acabava presa por muito tempo. Depois, nos anos 50, ela também trabalhou com a venda do seu próprio corpo, se é que vocês me entendem, e depois nos anos 60, ela começou a fazer o quê? A facilitar a venda dos corpos de outras pessoas. Sacaram, né? Primeiro ela exercia, depois ela agenciava. E ela também vendia substâncias que podiam ali deixar uma pessoa tonta. Não é especificado muito sinceramente se chegava a ser substâncias ilícitas ou se eram esses comprimidos. Só que ela também foi presa por isso, né? Por acabar agenciando essas pessoas, essas meninas, e também por fornecer, vender aí essas substâncias que eram proibidas ser vendidas assim indiscriminadamente. Depois que ela sair da cadeia, ela vai ficar na cadeia um tempinho, uns meses, ela vai sair, ela também vai ser processada porque não podia exercer ali na cidade de Sacramento, isso já era em Sacramento, atividade de garota de programa. Quando ela sai, ela começa a usar uma roupa de médica, ela andava com uma maleta e ela dizia que era médica de idosos, tá? Ela tinha primeiro sido enfermeira, depois médica, e ela começou a cuidar de várias senhoras, e ela era uma pessoa muito assim educada e tal. Então ela entrava na casa das pessoas, que fazia uma amizade e dizia que sempre ia lá visitar e cuidar. Só que as pessoas sempre relatavam a mesma coisa, que toda vez que ela ia lá, elas sempre acabavam adormecendo e quando elas acordavam, elas davam falta de alguma coisa, um cheque, ou elas davam falta de uma joia, normalmente joias, ela gostava muito de joias e cheques. Dinheiro também. Ela pegava o que ela achava, o que ela conseguia. E depois a pessoa estava dopada, então a pessoa não lembrava muito bem. E foi assim com diversas senhoras, mas diversas senhoras mesmo, até que ela acabou sendo pega. Ela foi pega, tomou uma chamada da polícia, acho que chegou a pegar um tempinho também presa por causa disso. Só que não adiantava, nada parava ela. Assim que ela ganhava a liberdade, ela começava a se envolver com mais e mais coisa. Ela trabalhava em meio período num lugar chamado Flame Club. Ela trabalhava como cozinheira, né, de meio período nesse local. E é lá que ela vai conhecer uma moça chamada Ruth e o namorado dela. A Ruth era uma moça independente, uma senhora independente, tinha um namorado, né, que andava sempre com ela. E a Ruth, ela guardava muito dinheiro, os filhos já estavam grandes, assim, ela era viúva. Então, elas duas começaram ali uma amizade, quase que uma amizade entre a Ruth, o namorado da Ruth e também a Doroteia. E as duas criaram ali uma afinidade, claro que partia apenas da parte da Ruth. E a Ruth acabou confidenciando coisas que não deveriam para a Doroteia. No caso, era dinheiro. Quando foi um dia, ela disse assim para a Ruth: Ruth, eu gostaria de abrir um restaurante, a gente podia abrir um restaurante, uma cafeteria, alguma coisa. E a Ruth achou interessante. Ela disse: olha, a gente vai precisar de tanto. Falou lá um valor de dinheiro. A Ruth foi, sacou o dinheiro e deu para que ela começasse o negócio. E ela sempre reclamava que não estava entrando dinheiro, que as coisas não estavam indo bem, e a Ruth sempre dando dinheiro para ela. E isso perdurou por bastante tempo. Só que a Doroteia tinha uma intimidade na casa da Ruth muito grande. Ela dizia, inclusive, para os filhos da Ruth o seguinte: podem me chamar de vovó. Então todo mundo chamava ela de vovó Doroteia. Era uma coisa assim muito, sabe? Ela já fingia ser mais velha do que ela de fato era. Então, isso tudo, né, culminou no quê? Um dia o namorado da Ruth ficou doente, ele já estava sofrendo alguns problemas de saúde e ele descobriu que estava com câncer. Pouco tempo depois ele veio a falecer e ele estava morando na casa da Ruth. Quando isso acontece, a Ruth não quer morar sozinha, então ela vai e fala para os filhos que ela vai morar na casa da Doroteia. Nessa época, a Doroteia tinha alugado uma casa bem grande, com alguns quartos, e ela já estava começando a querer começar aí essa pousadinha que ela acabou mais pra frente, isso era 1982, e isso estava mais ali funcionando no ano de 1988. Então vamos lá. Em 82, a Ruth vai para casa da Doroteia, que já é essa casa que depois ela vai abrigar essas pessoas. E com a Ruth, o tratamento foi um pouco diferente. Ela foi e disse o seguinte para Ruth: Ruth, deu tudo errado, a gente perdeu o restaurante, não deu nada, não tem mais como salvar o restaurante. E a Ruth já morava lá, as duas eram muito próximas, e a Ruth falou: tudo bem. Desse dia em diante, a Ruth começou a beber.
A Doroteia ia lá e preparava drinks para ela, coisas para ela, e os filhos começaram a achar aquilo estranho, porque a Ruth nunca tinha bebido. E a Ruth começou a beber, o filho foi visitá-la e a Doroteia disse que ela estava dormindo. E aí ele pegou e falou assim, não, mas eu quero ver ela assim mesmo. Quando o filho sobe, percebe que a mãe tá assim meio catatônica, não fala muito. Aí ele diz, mamãe, a Doroteia vai cuidar de você e vai ficar tudo bem. E ele saiu de lá tranquilo, porque ele sabia que ela era quase uma médica ali. Ela serviu de médica por muito tempo. Então ele estava achando que a mãe dele estava em boas mãos. Acontece que no dia seguinte eles recebem um telefonema dizendo que a Ruth tinha tirado a própria vida. Então não é que a Ruth tinha morrido, não, a Ruth tinha acabado com tudo. E que era para eles irem lá buscar a bolsa dela, porque ela tinha deixado as coisas dela lá. Quando a família chega, a filha e os filhos, ela entrega uma bolsa vazia, acho que com um par de sapatos, e todo mundo sabia que ela tinha muitas joias, muitas coisas, e eles perguntaram, mas cadê as joias da minha mãe, as coisas da minha mãe? Ela disse, ela me deu tudo que ela tinha, então só ficou essa bolsa que ela disse que era para entregar para vocês. Eu não sei porque ela fez isso, mas ela fez, ela gostava muito de mim. Eles não acharam muito estranho na época, mas em 1988 eles vão começar a achar estranho. Eles também descobriram depois que o restante das economias que a Ruth ainda tinha no banco, ela também tinha conseguido sacar todo o dinheiro após aí o falecimento da Ruth. Então ela ainda conseguiu fazer isso. De 82 a 88 ela também se casa com o senhor viúvo e fica um tempo com esse senhor e começa a mandar cartões postais para a família dele, né, dizendo que ele estava muito doente, etc. E do nada, simplesmente, o homem acaba morto. Morreu o marido dela, então ela também era viúva. Eu acho que foi o último sobrenome dela aí, que foi o Puente. Então, colocada a história dela aí toda aberta, né, a gente já tá se tocando com quem a gente tá lidando, só que não é só isso. Ela também conseguia exercer um poder social muito grande para uma pessoa que estava em liberdade condicional. Por que ela fazia isso? Porque ela se metia com políticos. Os políticos sempre recebiam dinheiro dela, doações altas, doações aí bem substanciais para as campanhas, e ela também estava sempre fazendo serviço comunitário, doando comida, roupas, e mal sabia as pessoas que as roupas que ela doava era das vítimas dela. Então tudo isso era macabro demais. Vai passar um tempo, tá? Voltando agora para 1988, então ela começou essa atividade, começou a receber pessoas e qual era o esquema? Uma pessoa que estava nessa condição de rua conseguia esse cheque, né, do governo, ela ficava responsável em receber o cheque e depois o que ela fazia? Ela dava fim nessa pessoa, recebia o cheque e continuava recebendo o cheque porque nunca era notificado para o governo que essa pessoa tinha falecido. Então ela foi fazendo milhares e milhares de dólares nesse esquema de receber os cheques das pessoas. Fundo no fundo, ninguém nunca vai ter ideia de quantas vítimas essa mulher fez, muito sinceramente, mas vamos colocar com as que são apresentadas no documentário pra gente não fugir do assunto. Então, em 1988, a polícia está procurando o Bert. Então, eles olham a casa, como eu falei para vocês, encontram os comprimidos e aí eles decidem, bom, eu acho que não tem nada suspeito aqui. Eles olham o John Sharp, que continuava no quarto, ele olha tudo e a Judy aparece lá. A Judy diz para ele, conta para mim, John, não mente para mim, o que acontece aqui? Ele disse, acontecem muitas coisas aqui, principalmente de uns tempos para cá. A Doroteia começou a cavar o quintal. Eu acho que ela está fazendo covas. Aquilo, gente, deixou a Judy, assim, desesperada. Ela chegou pra polícia e falou, olha, vocês precisam olhar o quintal, vocês precisam olhar o quintal, vocês precisam cavar o quintal. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar, eu quero encontrar o Bert e eu tenho certeza que ele tá lá. Se ele não voltou até agora, aconteceu alguma coisa com ele. E ela começou a ficar desesperada. A polícia não tinha nenhum motivo pra cavar o quintal, então eles teriam que pedir pra ela pra ver se podia. Também não tinha nenhum indício para prender ela, então automaticamente a polícia tinha ainda que pedir para tudo, para olhar a casa, essas coisas. Só que aí eles pedem para ela, falam, você se incomodaria em deixar a gente olhar o seu quintal? E ela ia falar o quê, né? Ela disse, não, pode olhar. Só que nesse momento eles começaram a fazer aquela coisa toda e não era um quintal grande, era um quintal de 5 por 6 metros, então não era um quintal grande, difícil de cavar. E conforme eles foram cavando, eles foram percebendo que saíam uns pedaços de carne seca, que ninguém sabia o que era, como se fossem pedaços de couro.
Eles foram encontrando outras coisas estranhas que depois a gente vai descobrir que era tudo, né, ali material biológico humano. Então você vai vendo ali que eles começam a mexer. O que ela fala? Estão revirando tudo, eu não quero ficar aqui, será que tem problema? Eu estou presa? Eles dizem pra ela, não, você não tá presa. Ela diz, então, eu vou até a casa do meu sobrinho tomar um café, porque eu não tô aguentando ver vocês destruírem as minhas coisas e tal. Aí eles olharam, mas eles podiam fazer o quê? Eles não podiam segurá-la lá. Então ela disse que estaria na esquina, no hotel da esquina, tomando um café com o sobrinho. Só que naquele mesmo dia, eles começaram a encontrar corpos. Teve uma hora que a pá bateu num fêmur e quando eles puxaram tinha mais do que um fêmur ali, né? Tinham restos mortais. Eles começam ali a encontrar e percebem que aquilo não era couro, aquilo era carne ali que tinha ressecado e começam a fazer várias escavações e ao total eles descobrem em estados muito diferentes ali de putrefação, alguns ali não tinha nem quase como identificar direito, mas eles começam a encontrar e um deles era o Burt. Aquilo foi demais para Judy. A Judy ela vive com uma culpa que nunca sai dela. Ela diz que ela prefere se apegar na parte onde ela criou um mundo onde o Burt veio só para poder desmascarar essa mulher que estava tirando a vida de pessoas totalmente frágeis, totalmente indefesas, que não tinha família para reclamar pela vida deles, que não tinha nada e que o Burt foi a única pessoa que alguém ainda foi atrás. Só que não foi bem assim. Quando essa notícia saiu no jornal e 7 pessoas tinham sido encontradas naquele local, o rosto dela estampou as manchetes e aí mais 2 pessoas apareceram. Um foi a família do marido dela, o outro foi a família da Ruth, que não sabia que a mãe poderia ter sofrido o que sofreu na mão da Doroteia. Isso tudo na Rua F, tá? Que era uma rua ali até perto de um lugar muito bom, um bairro muito bom, né, em Sacramento. E uma coisa dessa acontecendo nessa rua. Então todo mundo ficou assim petrificado, o país inteiro se comoveu, principalmente porque ela nunca voltou desse café, pelo menos não no primeiro momento. Eles ficaram desesperados porque ela fugiu e eles não conseguiam encontrá-la. Então várias polícias começaram a trabalhar nisso, quase todas as disponíveis, eles queriam encontrar essa mulher. E aí também pessoas, né? Porque o rosto dela aparecia todo dia no jornal, até que um dia, em um bairro em Los Angeles, um homem a reconheceu e chamou as autoridades. E é nesse momento que ela é presa. Então, na época, o delegado de Sacramento, lá o xerife, né, que eles chamam de Sacramento, ele pega um avião, vai até Los Angeles e traz ela para Sacramento. E ela olha para ele e diz, olha, existiu um momento na minha vida que eu fui boa. Ele acha aquilo estranho e ela diz para ele, olha, eu peço muitas desculpas para você. Eu não queria ter feito o que eu fiz, mas infelizmente eu fiz. E aí depois disso, ela acaba sendo presa, mas ser presa para ela, por incrível que pareça, era mais comum do que a gente pensava, e ela acabou tendo um julgamento. Nesse julgamento, ela conseguiu, com aquela carinha de vovó dela, convencer as pessoas de que ela não era culpada pelas pessoas morrerem. Afinal de contas, eles chegavam lá com qualquer tipo de condição de vida, chegavam maltratados, doentes e acabavam falecendo. E na posição dela, de uma pessoa que estaria na condicional e nem poderia estar ajudando pessoas, foi assim que foi colocado, ela ficou com medo de acabar falando, né, denunciando ali ou chamando a polícia e ela acabar sendo presa, fazendo o enterro no próprio jardim da casa dela. Acontece que as pessoas caíram nisso, gente. Ela foi acusada por 9 homicídios, só que ela só foi culpada por 3, assim, só 3 contaram. Por quê? 6, incluindo o Burt, foi colocado ali como uma pessoa que só faleceu e não que ela teria tirado a vida dessa pessoa. O investigador, ele foi olhar a casa, ele encontrou um tapete e quando ele levantou não era um tapete, eram 2 tapetes. E quando ele olhou tinham manchas assim horríveis embaixo. E quando o cheiro subiu, ele disse, olha, poucas vezes na minha vida eu senti aquele cheiro e naquela intensidade, eu acho que só naquele dia. Era muito forte, era muito forte. E depois aquilo era fluidos de corpos em putrefação. Então, basicamente, ele descobriu o local onde ela preparava ou via como ela ia fazer ou quantos dias essas pessoas ficavam até ela conseguir levá-los para o quintal. Ela colocava soda cáustica na terra, ela colocava soda cáustica nas pessoas, por isso que ressecava tanto daquela forma, né, a carne, que eles chegaram até a pensar que era couro. E ela negava e ela não assumiu, porque ela disse
que ela era culpada por descontar os cheques dos falecidos, ela era culpada por ter feito os enterros no quintal e que ela era culpada por várias coisas, mas por ter tirado a vida deles, não. Eles tinham morrido porque eles tinham problemas de saúde. Era muito assim, dócil, ela tinha um jeito que encantava as pessoas, inclusive ela encantou tanto que os jurados tinham muitas dúvidas sobre as outras 6 pessoas, então ela só foi culpada por 3 pessoas e condenada por esses 3, então, homicídios, né, mesmo sendo descartado os outros, né, os outros 6, ela acaba pegando prisão perpétua e ela vai cumprir a prisão perpétua até o dia da morte dela, que vai ser no ano de 2011, quando ela estiver com 82 anos. As vítimas dela, agora eu vou falar o nome, tá, de todos eles: Donna Carpenter, Dorothy Miller, Benjamin Fink, James Callow, Vera Faye Martin, Bert Bownley, Everson Gilmore, Bert Montoya e Ruth Monroe. A Ruth Monroe era amiga dela e o Bert Montoya era lá o amigo da Judy, tá? A Judy depois mandou passagens aéreas para a família do Bert, porque ela fez um memorial. Toda a parte funerária, memorial, ela fez e muitas pessoas estavam presentes, todas as pessoas que gostavam dele, e eram muitas pessoas. Ele foi sepultado e todas as pessoas que gostavam dele estavam presentes, mas ela carrega a foto dele até hoje, porque ela carrega também com ela essa culpa, sendo velada e justa ou não, porque ela só queria dar para ele uma condição melhor de vida e acabou colocando ele na mão de uma serial killer. Então isso foi bem impactante para ela. Eu acho até que ela deveria ter sido presa antes, ela deveria ter vivido mais, deveria ter vivido até o ponto em que muitas vezes ela colocava os idosos, que eram idosos com muita idade, e simplesmente ia lá e acabava com eles, ou sabe-se lá mais o que ela fazia com eles. Gente, muito complicado. Nessa história teve até um homem que ela encontrou num bar, levou esse homem para um quarto de hotel, foi lá, deu o remédio pro homem, o homem caiu, sabe? Um pouco antes aí dessa questão do Bert. E ela foi lá, roubou até a aliança do cara, sabe? O cara era viúvo, mas usava aliança, roubou o dinheiro. Gente, a mulher, você não acredita, assim, você contando todas essas coisas, se você não vê esta carinha aqui, você nunca ia acreditar que saiu dessa moça. Afinal de contas, você pode chamar ela de Dorothy ou pode chamar ela de vovó. Todas as casas que acontece esse tipo de coisa, tá? Como aconteceu ali nessa casa de acolhimento, né, da Dorothy, normalmente eles fazem uma demolição e vira alguma coisa como um estacionamento, uma coisa muito impessoal que não é para pessoas morarem. Porém, a casa, ela era de 1890, então ela não pode ser demolida, porque é como se ela fosse um patrimônio histórico, então ela não pode ser demolida. A casa existe até hoje. Quando eles filmaram aí pro documentário, eu tive a impressão que tinha gente morando. Nossa, me arrepiou inteiro. Eu falei, meu Deus do céu, alguém mora nessa casa? E o bairro é muito bonito, tudo é muito bonito, de fato, né? O que deixava tudo feio eram essas pessoas que moravam pelas ruas, deixando tudo feio e atrapalhando as pessoas. Então, nada melhor do que soltar a Dorothy para resolver um problema social, não é mesmo? Esse foi o primeiro episódio, então, tá, da série Moradores Indesejados. Nós temos mais episódios, então conta aqui embaixo para mim primeiro se vocês, obviamente, vocês conheciam a história da Dorothy, talvez não pelo prisma de uma vítima ou pelo prisma de uma pessoa que acabou dando uma vítima para Dorothy, mas a história dela é bem conhecida. Eu gostei da forma com que ela foi apresentada. Então, achei interessante trazer esse caso e vou trazer na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Acho que são 4 casos que tem dentro da série no total. Então, vamos fazer dessa forma. Então, hoje saiu esse, no domingo vai sair mais um, na quarta sai outro e no outro domingo o último. E assim a gente faz tudo direitinho, do jeito que vocês gostam, com o tamanho que vocês gostam, com os detalhes que vocês gostam. E contem pra mim se tem algum problema de postar dessa forma, tá bom? De repente, se eu já tiver conseguido gravar, talvez eu poste também aos sábados, mas eu não posso prometer. Mas eu espero que vocês gostem desse formato. Comenta aqui se tem algum problema de fazer dessa forma ou vocês querem um resumo corrido de tudo. Eu acho muito, sinceramente, muito raso, porque são histórias muito boas. Aí vem, tá, de cada um de vocês. Coloque aqui embaixo a opinião de vocês. O vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos comentários. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!